Olá, está no ar o Brasília Notícias. Eu sou a jornalista Camila Piacese e hoje o programa está especial. É sobre as eleições de 2022. E eu recebo aqui para conversar com o economista Afonso Magalhães e com a servidora pública Cláudia Regina. Coletivação é uma novidade nessas eleições. É uma pré-candidatura formada por 6 candidatos a uma vaga de distrital pelo PT. Coletivação é formado também pelo advogado Adriano Borges, o modelo Gerdani, a catadora Cristiane Ribeiro, conhecida como Tati, e por Cristiane Santos, conhecida como Cris. Cris é ativista da Central de Movimentos Populares e representante legal do Coletivação junto à Justiça Eleitoral. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao programa e à TV Comunitária. E eu queria, Afonso, que você começasse a falar um pouco mais sobre você. Bom, eu sou filiado do Partido dos Trabalhadores desde a fundação, né? Eu ajudei a fundar um dos primeiros núcleos do PT aqui no DF, né? Que foi o núcleo do partido na Universidade de Brasília, quando eu estava na universidade estudando economia, né? Eu me formei, me graduei em economia, trabalhei 40 anos no Banco Central e militei no movimento estudantil, e depois no movimento sindical, fui diretor do Sindicato dos Bancários em 2 gestões e já desde 2003 que eu estou na direção da Central de Movimentos Populares, atuando nos movimentos populares, ajudando a fazer essa ponte com o Partido dos Trabalhadores, que é a essência do coletivação, né? Do mandato coletivo. Sim. E agora, Cláudia, você, conta mais um pouco sobre a sua história. Eu sou Cláudia Regina, maranhense. Cheguei aqui no Distrito Federal em agosto de 1991. Já tenho mais tempo em Brasília do que no Maranhão. Bacana. Sou servidora pública do Legislativo, sou servidora efetiva da Câmara dos Deputados. Sou mãe, tenho 3 filhas e um filho. E amo meu partido, amo o Distrito Federal. Amo essa novidade que é o mandato coletivo. Nós estamos vivendo assim muitas experiências interessantes, coletivizando. E para nós é uma honra, é uma alegria fazer parte dessa turma aí de 6 pessoas. E vou fazer só uma retificação, é a modelo Gerdani. Gerdani é uma das nossas, é uma mulher. Bacana, viu? Desculpe então, Gerdani, pelo erro. Ao vivo tem esses problemas. Isso, mas o coletivação é uma experiência que está acrescentando muito para cada uma e cada um de nós. É isso. E por que um mandato coletivo ou compartilhado? De onde veio isso? O que vocês pretendem? A gente pretende oxigenar a política. A gente pretende mostrar que política e altruísmo, política e coletivismo combinam muito. 6 pessoas pensando, 6 cabeças, pensam muito melhor que uma só. Então a política é isso, a gente coletiviza o tempo inteiro. Eu mesma estou à frente de uma experiência muito interessante em São Sebastião. Eu estou como vice-presidenta de uma ONG, que é o Centro de Formação e Cultura Nação Zumbi. E lá nós somos 6 na coordenação, 6 mulheres. Bacana. Então a gente pensa junto, a gente executa junto, a gente chora junto e a gente se alegra junto. Eu acho que a política e essa forma de coletivizar tem muito a ver, sabe? É realmente o nosso olhar, a nossa preocupação com o coletivo. A população é coletiva, as pessoas são diversas. Então quando a gente consegue juntar 6 pessoas e mostrar que essas 6 pessoas juntas, essa engrenagem funciona, aí vale muito a pena. Com certeza, 6 cabeças também pensam melhor que uma. Sim, com certeza. E atendem mais pessoas. Em Alto Paraíso tem uma experiência assim, tem tudo para dar certo ou pode ter uma divergência no futuro? Pelo que eu sei, é um mandato da rede, né? O mandato coletivo realmente é uma proposta que se encaixa melhor nos partidos de esquerda. Assim. Sim. Porque não tem como nos partidos conservadores fazer essa discussão de mandato coletivo, que a essência dos mandatos dos partidos conservadores é o personalismo, o caudilismo. Né? No Partido dos Trabalhadores, nós estamos travando essa disputa aí, né, para entrar na Câmara Legislativa, para ajudar também a coletivizar os mandatos, despersonalizar, porque fica muito direcionado a uma única pessoa, às vezes dificulta isso aí na relação com a base partidária, com os movimentos, com os diretórios. Né? Eu sou presidente do diretório do PT Guará, observo muito isso. Né? Mas não é só aqui em Brasília, não. Em todo o Brasil,
o Partido dos Trabalhadores precisa melhorar a qualidade dos seus mandatos parlamentares, né? E o mandato coletivo ajuda muito. O mandato coletivo se encaixa perfeitamente nas raízes da história do PT. Certo. E o que vocês defendem? O que essa pré-candidatura do Coletivação defende e pretende fazer para melhorar Brasília? O nosso olhar, a nossa bandeira de luta é para aquela faixa da classe trabalhadora invisível. São catadoras e catadores de material reciclável, vendedores ambulantes, ajudantes de obra, diaristas, camelôs, as pessoas que realmente estão todos os dias trabalhando. Todos os dias a gente está convivendo com essas pessoas. Agora mesmo nós viemos da rodoviária do Plano Piloto e ali há centenas de pessoas nessa situação. Centenas de trabalhadoras e trabalhadores que estão todos os dias tentando conseguir o sustento, levar o alimento para casa, que está cada dia mais caro. Sim, cada dia mais caro. Cada dia mais caro. E essas pessoas não têm proteção trabalhista nenhuma. Então essa é a nossa principal preocupação. Temos outras. Temos a questão do DF 100% reciclável, sabe, reciclado. Temos a questão da moradia também direcionada para essa faixa da classe trabalhadora. Então, o nosso olhar é para essas pessoas, são essas trabalhadoras, esses trabalhadores que não têm proteção trabalhista nenhuma. E a gente está aqui para lutar por elas, para mudar. A gente tem muitas ideias na cabeça e tem muita vontade de colocar essas ideias em prática. Sim. E você, Afonso, pode falar agora outros quesitos para completar? O nosso programa ele é muito identificado com as lutas dos movimentos populares, né? Essa questão da moradia, que a Cláudia falou. O Minha Casa Minha Vida foi destruído, né, pelo atual governo federal. Igual as leis trabalhistas começaram a serem destruídas no governo Temer e agora estão continuando. Então essas políticas públicas, né? No caso Minha Casa Minha Vida para faixa 1, né? Que é até R$1.800 de salário, né? Isso aí foi praticamente acabou, não tem essa construção para essa faixa praticamente. Acabaram os projetos para incorporar as cooperativas de produção, de construção autogestionária. Isso aí é um trabalho muito importante que é feito não é só em Brasília, em todas as regiões metropolitanas. E as políticas públicas para impulsionar a economia solidária, que é uma forma de geração de trabalho e renda, cooperado, de solidariedade. Então, o programa de coletivização é muito voltado para isso. A pandemia mostrou os valores da solidariedade, reforçou isso aí, a necessidade de defesa do meio ambiente. E os catadores hoje são cada vez mais reconhecidos como agentes ambientais. Sim. Né? Já está quase que oficializando isso aí. Então, e tem uma catadora, né, no Coletivação, exatamente, que é a Cristiane Ribeiro, conhecida como Tati. E ele é organizado numa cooperativa de economia solidária, de catadores e catadoras, né? Então é um trabalho essencial no mundo de hoje. O planeta está sendo destruído, os oceanos estão sendo destruídos, os rios, os mares, né? O ar que a gente respira. Então, assim, esse novo recorte, né, do consumo responsável, os catadores são agentes ambientais que vão aprofundar esse trabalho de educação ambiental. E aqui em Brasília a gente tem condição de chegar a 100% do resíduo reciclado, porque hoje não está funcionando isso aí. Né? Não está funcionando, o aterro inclusive está voltando tem um novo lixão, né, em crescimento no aterro de Samambaia, por causa do desrespeito a essas normas da coleta seletiva, né, que isso aí está na mão de empresário que não tem interesse em fazer o serviço correto, né? Mas quando criaram a lei já não tinha estrutura. Criaram a lei não, fecharam o aterro lá da estrutural, já não tinha estrutura nenhuma para fazer essa coleta reciclada. E continuaram forçando e o problema vai aumentando. Exatamente. É uma questão de reeducação de tudo, né? Não é simplesmente a questão da coleta em si, mas é de um novo recorte de consumo, né? De novos hábitos de consumo, de não desperdiçar, de reaproveitar. Então é uma nova sociedade que tem que ser construída de baixo para cima, e o Coletivação está muito comprometido com isso e voltado para essa atuação dentro do Parlamento, da Câmara Legislativa do DF. Sim. E como é que está essa receptividade do eleitor? Ele entende o que é um mandato coletivo, ele ainda fica esperando um indivíduo votar naquele único candidato? Então, as nossas conversas, elas são mais demoradas exatamente por isso. É novidade. Mas a partir do momento que a gente coloca para as pessoas as nossas propostas, como é que nós vamos agir
se eleitos formos e seremos eleitos, né? A intenção é essa. Então, as pessoas entendem, gostam, principalmente as pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens, né, a juventude de Brasília, brilha o olho quando a gente começa a falar, né, o que é o mandato coletivo, como que nós vamos trabalhar, que proposta é essa, por que 6 ou 5 pessoas ou 4, no nosso caso são 6. Aí a gente tem que explicar que será um salário, uma verba parlamentar dividida entre 6 pessoas, que nós teremos a mesma atuação. Nós temos a Cristiane Santos, que é a nossa Cris, que está à frente da Amora, que é a associação que luta por moradia para essa faixa, a faixa 1 que o Afonso falou. Exatamente. A Cris, ela será o CPF do Coletivação. É o CPF dela, é o nome dela que vai ser registrado. Mas todas nós e todos nós teremos as mesmas responsabilidades dentro da legislatura. As nossas falas terão o mesmo peso e tudo vai ser pensado de forma coletiva. Então não serão 6 salários, é um salário dividido entre 6 pessoas. É um gabinete para 6 pessoas ocuparem e trabalharem ali, apresentarem as suas propostas. A gente vai fazer o possível para participar das audiências públicas na Câmara Legislativa. E o que a Cris for defender no plenário, tudo foi consensuado entre 6 pessoas. Sim. Agora, a minha dúvida é o seguinte, nas eleições passadas, tiveram coletivos, que foi quando surgiu, se eu não me engano, e cada um pegava, tipo, 1 ano ou 2 anos. Vocês vão ser os 6 durante os 4 anos trabalhando. Sim, a proposta é essa, porque, na verdade, um mandato coletivo é uma construção política, né? Que a gente se apoia, né, na legislação eleitoral que permite isso aí, né, para democratizar mais o mandato e impulsionar que o Partido dos Trabalhadores coletivize mais e mais os mandatos. Que você fez uma pergunta interessante, porque na eleição você tem o primeiro colocado, o segundo, o primeiro suplente das bancadas, né? Sim. Então, o mandato coletivo podia passar por aí também, né? De um revezamento entre suplentes. Sim, tipo, claro. A cada 6 meses. Isso a gente defende, que o PT pode abraçar, deve abraçar isso pelo compromisso histórico que o PT tem com a democracia, com os valores, com a ética da classe trabalhadora e com compromisso com as políticas públicas que favoreçam a classe trabalhadora, a maioria da população. Então, é um desenho, porque mandato coletivo tem conceitos diferenciados no mundo todo, né? Sim. Então, a gente adaptou à legislação atual. Então, no PT hoje tem 3 mandatos coletivos concorrendo a essa eleição para a Câmara Legislativa. Para a Câmara Federal não tem nenhum. Entendeu? Todos com esse recorte, né? De visão de responsabilidades e do status de deputado. Todos são co-deputados, né? Então tem a representação formal, mas todos têm o mesmo status, dentro e fora do gabinete. E a gente falou um pouquinho aqui antes dessa questão de personificação da direita, não ter um mandato coletivo, não apostar nessa ideia, porque hoje a gente vê PT, Rede, PV e PSOL. Mas qual seria um outro motivo de só a esquerda adotar essa medida? Olha, eu não sei se a Cláudia fala sobre isso. Eu acho que não cabe, né? O pensamento conservador, ele é umbilicalmente caudilesco, né? É de personalista, patriarcal, vertical. Então, realmente, eu penso que esse tipo de proposta, até para tramitar numa Câmara Federal, como uma proposta, eu teria dificuldade, porque é outro tipo de visão. Na verdade, é só os partidos progressistas que abraçam a ideia de coletivizar responsabilidades, né? Que a gente acha que a maioria do povo apoia isso aí, né? E numa campanha eleitoral a gente tem que explicar justamente porque quem faz o mandato coletivo é o eleitor que constrói. A responsabilidade é dele, entendeu? Então os mecanismos estão colocados ali para ele votar. Então, ele pode escolher, ele pode preferir um mandato mais vertical, mandonista, coronelista e tal, mas aí é uma escolha livre do eleitor. A gente está no processo de convencimento que a construção coletiva é superior ao verticalismo, né? Sim, vindo com uma nova forma de política, porque esse mandato coletivo é novidade. Exatamente. E aí surgiu uma pergunta: se a chapa vier a ser eleita, o discurso no plenário vai ser feito somente pela Cris? Ou será que a Câmara vai se modernizar e respeitar um mandato coletivo?
Isso é uma luta, né? Isso aí a gente vai ter que lutar muito. Nós estamos em campanha, nós temos a representação formal do mandato, que no nosso caso é a Cristiane Pereira, a Cris, que é a representação formal, mas todos são co-candidatos. No mandato coletivo dentro da Câmara vai ser o mesmo processo. Todos lutarão pelo direito de falar, porque hoje tem aproximadamente 40 mandatos coletivos no país, a maioria de vereadores, né? Então, dependendo da correlação de forças na casa, né, das relações, é possível os co-deputados, os co-parlamentares poderem intervir em determinadas situações. Isso aí vai ser uma luta que, para reforçar a legitimidade do mandato coletivo, de mobilizar a base do mandato coletivo, a população, né, a base de apoio, a base social, recorrer à justiça, né, se for o caso. Então é uma disputa, porque a gente defende que o mandato coletivo tem uma legitimidade, né, de representatividade, que tem que lutar pelo seu espaço. Então já tem um reconhecimento da Justiça Eleitoral, que determinou, né, ou liberou, né, a colocação do nome do mandato coletivo, que antes isso aí estava em aberto. Os juízes de primeira instância, cada um tinha uma conduta em relação a isso, alguns proibiam de botar um nome, agora isso foi regulamentado pelo TSE. Então já foi um grande avanço, já é um reconhecimento, né, da pertinência da proposta do mandato coletivo. Sim. E é possível alterar a legislação eleitoral para obrigar o Tribunal Eleitoral e os legislativos a reconhecer essas candidaturas? O novo sempre vem, né? A nossa intenção é realmente abalar as estruturas, propor mudanças, né, de uma forma responsável. A gente está se colocando aqui com muita responsabilidade. A gente quer oxigenar mesmo a política, porque o apego ao poder, ele é muito fácil. As pessoas se apegam rapidamente ao poder e não querem, quem se apega ao poder não quer abrir mão, né? E a gente está vindo com essa proposta, nós e mais 2 pré-candidaturas coletivas pelo nosso partido, exatamente para isso. Porque tem que acontecer uma renovação. E a nossa prática lá na Câmara, quando lá estivermos, todas as nossas ações serão nesse sentido. Porque as leis, elas têm também que corresponder aos anseios da população. Então imagina, né, no mundo perfeito, que a gente consiga eleger 3 mandatos coletivos. A revolução que isso vai causar, né, dentro da Câmara Legislativa, que hoje muita gente não sabe nem o que é feito ali, quem são as pessoas que estão ali, e a gente está vindo com uma proposta totalmente nova. Nós somos 6 pessoas de regiões administrativas diferentes, nós conhecemos a fundo a nossa região administrativa. Eu estou como representante de São Sebastião, dentro da chapa, Afonso representando o Guará, a Tati representando o Riacho Fundo, o Dedê, que é o Adriano, no Paranoá, a Cris, ela está na área mais central, é moradora da Vila Planalto, a Gerdane lá do Gama. Então cada um de nós vai trazer as demandas das regiões administrativas. É um olhar mais cuidadoso e mais próximo. Eu acho que tem tudo para dar certo, a gente vai causar naquela Câmara, pode ter certeza. Sim, sim. E aí a gente tem uma pergunta aqui. Afonso, você disse sobre qualificar mais os mandatos do PT. Como que seria isso? Qualificar no sentido de um parlamentar, ele não dá conta nem de responder a todos os temas, ele tem que ser um especialista em tudo, né? Especialista em generalidade. E o mais complicado é que ele não consegue, uma pessoa, se relacionar com todos os movimentos, né? Movimentos populares na sua variedade, movimento sindical nas diversas categorias. Então isso aí não é assessoria só, ali passando para o deputado, não dá conta, precisa ter aquela interlocução direta, e o mandato coletivo permite isso, né? E a gente vê muitas dificuldades, às vezes, de relacionamento com um determinado parlamentar, às vezes que o parlamentar não tem relação, interlocução pessoal com aquele movimento, com alguém daquele movimento, daquele sindicato, com aquela categoria. Então a diversidade que permite a nossa nominata do Coletivação é uma nominata com recorte de classe, de trabalhadores, né, que vão dar conta de enfrentar, né, essa diversidade da sociedade, das demandas, dos diversos movimentos, sem discriminação. Então, assim, é uma relação que é muito mais ampla, que facilita o trabalho do mandato parlamentar do Partido dos Trabalhadores. O mandato coletivo permite isso. Sim.
E como é que tá a campanha, gente, aí de vocês já, essa pré-campanha? Tá animadora. Eu tô amando fazer essa pré-campanha. Tá sendo muito legal. A gente está caminhando muito pelo Distrito Federal, a gente está conversando com muitas pessoas, a gente está ouvindo muitas pessoas, ouvindo mesmo, sabe? Ouvindo as demandas, os sofrimentos, as expectativas dessas pessoas, e muita gente, inclusive, tem nos colocado que a nossa forma a nossa proposta está fazendo com que a pessoa volte a se interessar pela política. Né? Então, a gente tem, para nós, para mim e para as minhas companheiras e meus companheiros, está sendo muito prazeroso isso. Sim, e quais são as demandas que o pessoal está mais demandando e está reclamando do que vocês estão ouvindo, acompanhando nessa campanha? Hoje a questão da proteção social está uma situação crítica, né? As filas nos CRAs expressam isso, que são mais de 200 mil pessoas, habitantes na capital federal, passando fome. Né? Sim. Isso está se refletindo aí na procura por atualizar o cadastro, os dados do cadastro único, ou ingressar no cadastro único, porque famílias desempregados, né? Entrando na faixa de pobreza ou extrema pobreza. Sim. Então, isso aí são demandas assim, permanentes, né? Que a coletivação, face a essa crise toda, né? Que foi desencadeada por esse governo aí do inominável, a coletivação procura responder isso, fortalecendo o sistema de proteção social. Nós estamos, inclusive, para fazer essa fila do CRAS andar, defendendo que os assistentes sociais, servidores públicos do GDF, qualquer um possa atestar, né, a validade do formulário de atualização de dados e de ingresso das famílias no cadastro único e liberar os benefícios, que é R$400, né, que agora virou Auxílio Brasil, e agora tem uma proposta de R$600. Claro que tem uma escalada inflacionária e já está comendo tudo aí, mas a gente acha importante responder essas necessidades imediatas. Tem a questão da saúde, que é crítica também, que a gente defende um aprofundamento do controle social, né, na base, dentro das unidades de saúde, para que force que haja uma gestão mais eficaz, né, para atender as filas de cirurgia, enfim, para que não falte equipamento, insumos médicos, que os profissionais possam trabalhar com segurança, atender a população. E a questão da geração de emprego, que é dramática em Brasília, que tem a ver com a questão da fome, né? Que o Brasília tem uma legislação da economia solidária, na política pública regulamentada em lei, né? Para a formação de empreendimentos de economia solidária, né? Empreendimentos cooperativos ou coletivos de economia solidária, por ofício, por profissão. Então isso aí daria conta, sim, né, de criar, gerar trabalho e renda numa perspectiva de uma sociedade mais justa e igualitária. Sim, como que a gente conseguiria qualificar essa população? Porque a gente vê muitas pessoas procurando emprego qualificadas e tem também aquela galera que não está tão qualificada. A questão da qualificação tem muito fetiche em relação a isso, né? Porque a classe dominante coloca a culpa no povo que não está qualificado para trabalhar, para justificar o desemprego, justificar o arroxo salarial, o salário de fome, que tem dados aí do IBGE que aumentou, né, a geração de emprego, né? Emprego temporário, mas o salário médio caiu. Então sim, é isso, o poder né? aquisitivo caiu total. O sistema capitalista ele vai trabalhando nessa linha da perversidade. Você vai gerando emprego, mas daqui a pouco você está trabalhando por um prato de comida. Sim, exatamente. Então isso é uma questão assim, dramática, né? Que tem que dar resposta a isso. Salário mínimo digno, o governo Lula garantiu o aumento real do salário. Sim. Que esse governo agora acabou com essa política de valorização do salário. Sim, eu estava até lendo uma matéria, agora fugiu da minha cabeça, mas não sei em quantos anos o salário mínimo nunca foi tão baixo de acordo com a inflação. Porque a gente não teve aumento nem para suprir o índice da inflação. Exatamente. Isso é uma demanda que está na boca do povo, o povo está sofrendo, passando necessidade, né, dificuldade de pagar aluguel. Que tá sim, porque você vai no mercado, está todo dia tudo mais caro. Exatamente. A inflação está corroendo esses benefícios aí. As pessoas estão indo morar na rua. Sim, cada dia mais. A gente está junto com o pessoal do Despejo Zero, sabe? Ali pressionando o STF para prorrogar mais ainda, né? Porque a pandemia não acabou, né? O Brasil está passando por essa crise sem precedentes, né?
o Distrito Federal reflete isso e as pessoas estão indo morar na rua, porque eu já ouvi vários depoimentos de pessoas que estão lá lutando a questão do despejo zero, que falaram assim, eu tive que sair da minha casa, a pessoa já está inclusive morando na rua, mas está lá lutando para aqueles que ainda estão morando de aluguel, porque não tinha como pagar, entendeu? Então assim, a situação está dramática, dramática mesmo, a gente está tendo que se virar de toda forma, nós que estamos nos movimentos sociais, para que essas pessoas que estão na linha da fome e da miséria tenham uma cesta básica para levar para casa. A gente está fazendo isso porque a situação está muito ruim mesmo. Então, assim, a questão da geração de emprego e renda tem que ser pela linha do que o Afonso defende aqui, que nós defendemos, a economia solidária. Tem tantas formas de gerar emprego e renda nesse Distrito Federal que está cada dia mais excludente, né? Cada dia mais desigual. E a gente que está aí caminhando todos os dias por todas essas RAs, principalmente aquelas mais esquecidas por esse aventureiro que está aí à frente do governo do Distrito Federal, porque as pessoas não comem viaduto. Sim. Elas não comem viaduto. Não. Elas comem arroz, feijão, querem o leite, querem um café que está... O pão, tudo muito caro, né? Muito caro. E há várias maneiras, há vários estudos que comprovam, várias experiências exitosas, inclusive nos nossos governos, Lula e Dilma, que as pessoas podem produzir, podem empreender e de uma forma solidária, de uma forma não subjugada ao capitalismo. Sim. Pessoal, o nosso tempo está encerrando. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da rede de comunicação do Coletivação e como achar vocês no Instagram, Facebook, YouTube, todos os canais aí que vocês tiver um WhatsApp para o pessoal estar tirando as dúvidas. A palavra-chave é Coletivação PT, né? No Instagram, no Face, tem uma página web também. Tá aqui embaixo também, o endereço do Instagram. .br, é isso. Temos também um WhatsApp agora, um número do WhatsApp, né? E as nossas redes sociais estão aí, alimentadas em tempo real. Em tempo real, porque a gente não para, né? Todo dia a gente está em alguma atividade, a gente está se organizando, fazendo planejamento, está caminhando pelo Distrito Federal, ouvindo as pessoas, está apoiando as manifestações, né, que são legítimas, as pessoas realmente chegaram assim, acho que no pior momento das suas vidas, e assim, as nossas redes sociais estão sempre trazendo aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Bacana. Então, quem está aí nos assistindo, acompanhe as redes sociais do Coletivação. E aí, pessoal, quero saber, Cláudia, se você tem mais um recadinho para dar rapidinho para a galera e depois o Afonso. Gente, o Coletivação é uma nova forma de fazer política no Distrito Federal. Nós somos 6 pessoas, 6 cabeças pensantes, 6 trabalhadoras e trabalhadores. No Coletivação, nós temos 2 experiências que me emocionam. Nós temos o Adriano, que foi pedreiro, foi balconista, foi vendedor e hoje Adriano é advogado. Graças à política pública de educação inclusiva dos nossos governos, graças ao ProUni. Nós temos a Tati, que é a nossa presidenta de uma cooperativa de catadoras de material reciclável. Essa mulher todos os dias sai de casa para buscar o sustento para ela e para sua família. Então, só por essas 2 pessoas que colocaram os seus nomes, as suas energias para compor esse coletivo, já vale muito a pena vir conosco no Coletivação. Agora você, Afonso, sua vez. O que a gente conclama é um apoio, né, a essa proposta, que é uma proposta democrática, representativa, ampla e de identidade máxima, né, com o povo trabalhador de Brasília, né? Então a gente pede aí o apoio da população para ajudar a construir essa proposta, esse projeto. É isso aí, pessoal. Eu agradeço a participação de vocês dois, do Afonso e da Cláudia. Agradeço a audiência de todo mundo que aí acompanhou a TV Comunitária. E eu peço para vocês continuarem na tela da TV Comunitária. E até a próxima edição do programa Brasília Notícias.